Nosso gráfico é o seguinte, é alta, né? É alta. Tá? Bitcoin subindo, subindo desde os 10 mil dólares, subindo, 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 subindo. Chegou aqui, deu um respiro, parou para tomar um café, voltou a subir. É isso que acontece hoje com o Bitcoin. Nesse momento, 47.524, a gente vai botar aqui, ó, sabe essa linhazinha preta aqui, essa linha horizontal preta aqui, né? Ela marca, ela simboliza o nosso topo histórico. E já é a quinta ou sexta ou 10ª vez, desde aqui dos 19 mil dólares, que era o antigo topo histórico, né, de 2017, que eu vou colocando essa linha para cima. Então, mais uma vez, a gente vai ajustar essa linha aqui, ó. Porque o dia de ontem, você vai ver aqui, ó, a máxima do dia de ontem foi 48.912 aqui na Coinbase, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 48.912, certo? É isso aqui, né? 48.912. Então, esse é o valor, é o topo histórico que a gente tem agora para o Bitcoin, que aconteceu ontem, né? Marca aqui como candle de hoje, porque é a partir das 21 horas, horário de Brasília, mas a gente fez esse topo histórico aqui, na verdade, ontem, marcando como hoje, 48.912 reais. Dólares, tá? 48.912 dólares. Vamos colocar as médias aqui, que faz tempo que eu não mostro as médias. Ó, isso aqui me preocupa. Me preocupa de tão bonito que tá. Tá tão bonito isso aqui que até me preocupa, né? Então, veja bem. Essa aqui é a média de 21 períodos, que eu gosto de usar bastante, certo? Média de 21 períodos, tá? Essa aqui, mais um pouquinho aqui abaixo, aqui, uma média de 50 períodos. E o que acontece? Nós temos um problema aqui. Nós temos um probleminha aqui, que é o seguinte, o preço do Bitcoin está muito acima da média de 21. Né? E geralmente, quando o preço está muito acima, ou a média vem ao preço, que seria maravilhoso, né? Então ele precisa de mais alguns dias do Bitcoin aqui rondando esse topo histórico aqui, por volta de 50 pau, 49, 48 e tal. Ou, eventualmente, o Bitcoin deve fazer um teste aqui nessa média novamente, que é o que vem acontecendo desde que o mundo é mundo, tá? Desde sempre, ó. O Bitcoin ele vem acompanhando a média de 21. Mesmo que em alguns momentos ele se destaque, ele vá mais para cima, vá mais para baixo e tal, ele tende a voltar para a média, né? Então esse aqui é um momento aqui que o Bitcoin está um pouquinho acima da média, um pouquinho não, um pouquinho bastante, né? Então, ó, nesse momento 39 mil, e a diferença para a média de 21, aliás, a média está em 39 mil e o preço está em 49 praticamente, 48 é muita coisa, né? 47 é muita coisa. A gente está 19%, quase 20% de distância. É uma distância grande. Geralmente, quando isso acontece, ou o preço vai precisar dar uma segurada aqui para a média, dar uma encostada, ou não vai ter jeito. A turma vai falar, ih, tá muito longe, pumba, ih, tá caro, né? Ou, ih, sei lá, aconteceu alguma coisa, pumba, o preço cai. Vamos ver o que acontece, tá? De qualquer forma, não tem nada aqui que mostre que o viés não seja de alta. Quanto mais a gente desaproxima o mouse, o gráfico, a gente vê que a tendência cada vez mais ela é de alta, né? Isso aqui é inegável, não tem como você falar. Obviamente, você pode ir para um gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, e aí, porra, aí vira doideira, né? Mas aqui, uma visão macro, né? A gente chama de análise top-down, né? Você olha de cima para baixo. Então, você olha anual, mensal, semanal, diário. Aí você tem uma visão macro do que está acontecendo. E a visão macro do Bitcoin, cara, bota semanal aqui, ó. Tá lindo. Vamos botar anual aqui. Tá? Então, assim, não tem nada que fale aqui pra gente que o negócio tá feio, né? Pelo menos por enquanto. Vamos voltar aqui pro diário. Então, beleza. Média de 21 tá aqui em 40 mil, 39 mil, quase 40 mil, tá? Média de 50 períodos tá um pouquinho mais abaixo em 35. Vamos botar média de 200, que eu gosto de usar bastante. Média de 200 está acima do topo histórico antigo, nesse momento tá no topo histórico antigo, 19.200 qualquer coisa, tá? Então, importante suporte caso o Bitcoin venha arregaçar para baixo, o que a gente não tem nenhum controle sobre, né? Então, as três médias aqui para cima, Bitcoin muito acima, ó, da média de 200 períodos para o preço do Bitcoin, está com mais de 100%. Ó, a diferença em 147%. Então, assim, a gente precisa que essas médias dê uma chegada mais junto aqui. Só que é difícil a média chegar junto com o preço subindo exponencialmente como está hoje. Ou como está, sei lá, 4 meses, 5 meses, sei lá, né? Fechar isso aqui. Beleza? Então, olhando para médias, tá muito legal, né? O que me preocupa é que a gente agora deu uma distanciada boa dela. Então, o ideal seria dar uma segurada,
para a média poder encostar, e a gente tem uma média de preços, um consenso legal de preços, né? Que o pessoal usa bastante também a média de 21. Olhando aqui no semanal, cadê semanal? Olhando aqui no semanal, cara, não tem o que falar, né? Desde o Coronga Crash o ano passado, tá? Desde aqui, ó, 24 de fevereiro, depois da semana do dia 2 de março, depois da semana do dia 9 de março, foram 3 semanas de queda, que deu essa desgraceira aqui de mais de 63% de queda nesse período. Desde então, a gente tem pouquíssimas semanas de queda. Pouquíssimas. Olha só, desde aqui, da semana do dia 16 de março até agora, a gente tem 47 semanas. Dessas 47 semanas, a gente vai contar nos dedos aqui quantas semanas fecharam no vermelho, tá? Obviamente, você tem umas semanas aqui, ó, que abriu e fechou mais ou menos no mesmo valor, tá? Então, quedinha de menos de 1% aqui, ó, 0,4%, 1,8%. Então, isso aqui a gente vai considerar, mas assim, queda de verdade, a gente teve uma semana, deixa eu tirar isso aqui. A gente teve uma semana, 2 semanas, 3 semanas. De 47, 44 foram positivas, tá? Por que eu tô falando essas quedas aqui e não essas pequenas aqui? Porque essas pequenas aqui, elas não chegaram a zerar a alta da semana anterior. É por isso que eu tô desconsiderando, tá? Não é que ela não foi negativa, mas assim, ela ficou negativa, por exemplo, essa semana aqui, ó. Semana do dia 7 de dezembro, ela ficou negativa, mas ela não zerou a alta da semana anterior, tá? Essa aqui, ó, 23 de novembro, ela ficou negativa? Ficou, mas não zerou a alta da semana anterior, tá? E nem da outra semana. Então, assim, eu estou considerando aqui semanas que de fato fizeram algum efeito no preço. Essa aqui nem daria para considerar, mas vamos considerar porque teve uma queda aí de 6,16%, tá? E essa aqui também. Então, assim, dá para considerar essa aqui também, ó, que praticamente zerou a perda da semana anterior. Então, de 47 semanas, vamos ver aqui, ó. De 47 semanas, 43 ficaram positivas e 4 ficaram negativas. Então, assim, isso mostra aqui um movimento muito bullish, principalmente desde o Coronga Crash, tá? Se a gente colocar anterior aqui, ó, desde, sei lá, 2017, 16, 15, aí fica mais visível ainda, tá? Então, é isso. Tendência do Bitcoin continua de alta. Por que eu coloquei o título do vídeo de hoje? Felipe, você é muito sacaninha, Felipe. Você quer só view. O teu negócio agora é fazer clickbait. Por que eu falei que a gente pode atingir esses 50 mil em breve? Muito simples. Muito simples. Porque por conta das notícias que nós vamos entrar agora, tá? Por conta das notícias que nós vamos entrar agora. Então, PPP, vamos botar aqui, tá? Primeira coisa, não por conta dessa notícia, mas vamos falar dela. O Bitcoin tornou a nossa moeda inútil ou sem valor, diz senador da Nigéria, tá? Vamos entender o que acontece lá na Nigéria. Uma discussão sobre dinheiro, tá? Chegou lá no Senado da Nigéria. E os caras estão achando que o problema da moeda deles estar em inflação, do pessoal preferir o Bitcoin é porque o Bitcoin é mais bonito. Quando, na realidade, isso é apenas um detalhe, né? Porque o problema é o dinheiro dos caras que não param de desvalorizar, não para de desvalorizar. Esse é o curso natural das moedas. Você tem algumas moedas mais fortes, a gente pode incluir o real nisso, apesar de toda essa desvalorização, apesar de dizerem aí que 50% de toda a base monetária que nós temos foi criada apenas no ano passado no Brasil. Em dólar, a gente está falando de mais ou menos 25% a 30%, ou seja, todo o dinheiro que existe em dólar no mundo foi criado somente ano passado. No Brasil, dizem que a base monetária é de 50% só em 2020, ou alguma coisa próxima disso. Então, cara, é complicado, né? Então é complicado. E o que acontece? E aí os caras estão cogitando banir o Bitcoin de lá, proibir. Teve alguma parada que eles proibiram bancos de enviar ou receber dinheiro de corretoras, né? Lá na Nigéria. Então, assim, tá um rebu lá. Os caras não querem admitir que eles fizeram bosta com a moeda, que eles estão desvalorizando a moeda. E qual que é o resultado disso? O resultado prático disso é isso aqui, ó. Eu abro aqui o Bitcoin Price Map, tá? Então ele pega aqui os preços dos principais países, ou da maioria dos países e tal, né? E você tem um preço global, um preço médio global, que é de 47 mil. E nesse momento aqui na Nigéria, olha só, o preço médio de venda, né, de negociação, está sendo negociado a 54 mil dólares. Ou seja,
7 mil dólares, sei lá, por volta de 7 mil dólares a mais, 6 mil e pouquinho dólares a mais do que a gente negocia no mundo. Por quê? Porque o governo lá está falando, olha, nós vamos proibir, nós vamos cercear, nós vamos limitar, nós vamos punir, nós vamos sei lá o quê. E a galera não quer ficar com o seu dinheiro inflacionário, não quer ficar com o seu dinheiro, que perde valor, aliás. Você vê aqui, ó, os bitcoins mais caros aqui, ó, são na Nigéria, 54 mil, e aí um preço mais igualitário, né? Apesar de acima do que a gente está negociando na Coinbase, mas ó, na Indonésia, a gente está com um spread de 1,7%, né? O que é ok, né? 48 mil dólares. No Peru, 48.600 também. Na África, 48.500. Malásia, 48.300. Vietnã, 48.300. Você vê que quanto menor a liquidez e quanto... não dá para botar tudo no mesmo balaio aqui, mas quanto menos livre é o país, maior é o spread, né? Que a gente tem. E a Nigéria está com um spread hoje de 13% do preço médio global, que é 47.800. O preço da Nigéria está 13% a mais. Você vai lembrar, o ano passado, a gente comentou bastante sobre isso aqui. O ano passado teve, deixa eu cortar para mim aqui, o ano passado teve uma espécie de confisco. Você lembra do Collor, né? A galera um pouco mais velha vai lembrar, a galera um pouquinho mais nova aí talvez pergunte aí pro seu pai, pra sua avó e tal. Collor foi um presidente do Brasil que do nada ele chegou e falou assim, ó, a partir de agora, Vral, tudo que tem na poupança é meu. E saiu confiscando a conta corrente, a conta poupança de todo mundo. Eu já contei isso aqui algumas vezes, é óbvio, você faz parte da história, né? Ele deixou o equivalente a uns 50 reais na poupança de cada um. E catou o dinheiro de todo mundo. Isso aconteceu alguma coisa muito parecida o ano passado no Líbano. Um pouco mais brando do que aconteceu com o Collor aqui no Brasil, quando que foi? Foi em 90, né? É isso? Acho que foi 90. Acho que 1990, isso aí. E aí o que acontece? No Líbano, a gente chegou, e veja, o Bitcoin naquela época estava em mais ou menos 7 mil dólares. Eu lembro de noticiar isso aqui, falar sobre isso aqui várias vezes. O preço do Bitcoin estava 7 mil dólares. O preço negociado no Líbano, né, o Roberto Pacheco está falando aqui, 1990, isso aí. O preço negociado no Líbano estava o dobro, ele estava com 100% de ágio em dólar. Então, assim, os 7 mil dólares estava sendo negociado no mundo, lá no Líbano estava em 14. Por quê? Porque as pessoas lá do Líbano estavam preferindo pagar o dobro do preço do Bitcoin, pagar 100% de ágio em cima do Bitcoin, do que ter o seu dinheiro confiscado pelo Estado. E aí tem uma regrinha lá, cada um só pode sacar 100 dólares, não sei como é que tá, não tô acompanhando, tá? Mas você só pode sacar, acho que 100 dólares por mês, uma família inteira só pode sacar 100 dólares por mês, o que seria aqui no Brasil 550 reais, né? Como é que uma família vai viver com 550 reais? Né, do seu dinheiro, o cara vai lá, trabalha, vai lá, o Estado confisca. Então, assim, são todas essas somatórias, você vai somando, né? Você vê o que fizeram com o dinheiro no Brasil, né? Você vê no próprio Brasil, novamente falando, né, do Collor e tal. Aí você tem o ano passado, injeção de dinheiro. Estados Unidos, injeção de dinheiro, imprime dinheiro, dá pro pobre, imprime dinheiro, dá pro rico, imprime dinheiro, dá pra classe média. Né? Você vai inflando a base monetária, infla. E aí você tem países um pouco mais radicais, como o Brasil em 90, que acho difícil que isso aconteça novamente, né? Isso foi um tiro no pé. Acho que até o próprio Collor admite isso. Aí você tem no Líbano, né, medidas drásticas. Você tem na Nigéria o banimento de Bitcoin. Esses motivos, esses pequenos motivos que pra gente que tá de fora é pequeno, mas quem tá lá dentro da Nigéria é alto, o cara tá numa hiperinflação, o cara tá lá no Líbano, né? O cara tá numa hiperinflação, vem o Estado confiscando casa, confiscando dinheiro, confiscando poupança, confiscando tudo. Né? Então, pra gente aqui é pequeno, o Líbano confiscou dinheiro, pra gente não muda muita coisa, mas pra quem mora lá, pra quem vive lá, pra quem é libanês, porra, isso é um absurdo. Imagina, chegar hoje aqui e vem e falar, não, esse quadro aqui é meu, essa cozinha é minha, esse computador é meu, esse dinheiro é meu. Não existe isso, né? Acabou, né? Porra, que isso? Então, hoje a gente olha pro Bitcoin, nossa, 48 mil dólares, que maravilha. Cara, não tem outro caminho que não seja o Bitcoin valer muito, valorizar muito no longo prazo. Porque essas coisas vão continuar acontecendo. Cada vez países menos livres vão proibir o Bitcoin, e cada vez países mais livres vão ter que se adequar ao Bitcoin, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, e isso está acontecendo, tá? Então, gostaria de falar sobre essa notícia lá do Líbano, né? Onde os caras estão vendendo Bitcoin, eles estão querendo pagar 15%, 13% a mais
Eles estão querendo pagar 15% a mais no Bitcoin lá para não estar no dinheiro. É como se, sei lá, hoje quanto tá o Bitcoin no Brasil? 250 mil, vai? 260. É como se você quisesse pagar 300 mil. Aí você fala, como assim 300 mil? Ele vale 250, por que você está pagando 300? Não, é porque eu quero pagar 300 porque eu não quero estar em real. Eu prefiro pagar um ágio acima, né? Como no Líbano foi de mais de 100%, chegou a ficar mais de 100%. Na Nigéria tá 15%, o cara prefere pagar 15%, ele prefere perder 15% do dinheiro do que estar num dinheiro que vai desvalorizar 15%, 20% nos próximos dias, semanas ou meses. Isso, tá?